Olá, turma que acompanha o canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo para discutir o mercado publicitário do futebol brasileiro e como o Flamengo influencia esse mercado de maneira determinante. Agora, antes de a gente seguir com o vídeo, eu peço aqui sua ajuda para que mantenha o canal, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos de forma relevante relacionado ao Flamengo e ao futebol brasileiro. Para isso, eu preciso que você se inscreva no canal, ajuda muito ao crescimento do canal, que você deixe aquele like para que esse vídeo possa ter um alcance maior, ou dislike se você não gostou de alguma coisa que eu falei, ou do conteúdo em si, mas comente aqui, diga o porquê, interaja. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas para que possa ser gerado um debate saudável a respeito desse tema, que é o propósito do vídeo e também do canal, sempre gerar um debate, uma reflexão. Voltando ao tema, o mercado publicitário no futebol brasileiro e como é que o Flamengo influencia isso de uma maneira determinante. Bom, a gente tem visto aí com a chegada das bets que a parte publicitária, principalmente, ela está muito agitada, ela está muito movimentada, dinâmica, né? Vários contratos de patrocínio sendo renovados por valores mais vantajosos para o clube do que tinham sido acordado antes. E nesse sentido, o Flamengo hoje tem a camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Agora, como assim ele determina o mercado publicitário? Como assim ele influencia o mercado publicitário? Simples. O Flamengo hoje ele é o carro-chefe do futebol brasileiro em termos de marca, de exposição. Ou seja, ele é o clube onde as marcas entendem que vão pagar o maior valor. Ou seja, ele é o teto. A partir do momento que alguma empresa, alguma bet ou qualquer outra empresa que queira investir, colocar a sua marca ali na camisa de um clube, ela entende que o Flamengo é o parâmetro que ela deve ter. Por exemplo, se alguém está pagando por um patrocínio master 100 milhões para o Flamengo, ela entende que é no máximo dali para baixo, não para cima, porque o Flamengo é o que te traz mais retorno. Dessa maneira, o Flamengo é usado como referência nesse mercado publicitário. E aí, existem algumas narrativas e de viés clubistas ou bairristas até, dizendo, por exemplo, que o Corinthians, por estar num mercado de maior consumo, que é o mercado de São Paulo, ele teria algum tipo de vantagem em relação ao Flamengo, que apesar de ter a maior torcida, ele encontra-se fora de São Paulo, que é o mercado de maior consumo. Essa é uma narrativa que ela não se mostra verdadeira, e aí eu vou colocar alguns números para que a gente saia de viés de clubista, de um viés clubista, de um viés de uma narrativa sem respaldo, sem argumentos, porque, como eu costumo dizer, contra fatos não há argumentos. Então, vamos aos números. Por exemplo, quando a gente fala de placas publicitárias, que é um segmento do orçamento publicitário de cada clube, a gente vê até ali um equilíbrio entre a arrecadação, a receita dos três principais clubes do país em termos de orçamento hoje, que são Flamengo, Corinthians e Palmeiras, né? O Corinthians, embora tenha uma dívida enorme, ele também arrecada muito. Então, o Flamengo, ele fechou com a Brax um acordo que ele recebe 66 milhões de reais por ano para que a Brax possa explorar as placas publicitárias, aquelas que ficam no estádio, né? Já o Corinthians, ele tinha um acordo com a mesma Brax de 48 milhões de reais. E aí é muito importante a gente fazer essa comparação entre Corinthians e Flamengo, porque é a mesma empresa, né? Porque a gente viu recentemente algumas empresas de casa de apostas darem um valor maior para o Corinthians no patrocínio master do que a Pixbet estava pagando para o Flamengo, e logo se levantou a hipótese que a camisa do Corinthians era uma marca de maior exposição, aquela história de estar no mercado mais de maior consumo do país, mas aquele movimento aconteceu não de forma orgânica do mercado, mas sim porque era uma empresa sem lastro, e essa empresa sem lastro, para compensar o fator risco de ela justamente não ter lastro, ela paga uma taxa maior para ter exposição, né? Tanto é que era uma empresa sem lastro e era um acordo fora da linha comum do mercado, do ponto médio do mercado, que esse acordo não se manteve. Inclusive a empresa que substituiu a anterior hoje também está envolvida em questões policiais. Ou seja,
não era uma empresa consolidada, era o que a gente chama de uma empresa sem lastro ainda no mercado, e ela paga uma taxa de compensação para compensar o patrocinado de um eventual risco na sua imagem. Exatamente o que a gente vê agora que está acontecendo com o Corinthians e as empresas, casas de aposta que patrocinaram ou estão patrocinando ele. E quando a gente vê a Brax, que é uma empresa que é tanto para o Flamengo como para o Corinthians, a gente vê aí uma diferença de valor. E essa é justamente a diferença de mercado. É claro que houve um ajuste e hoje o Corinthians fechou com a Brax o mesmo valor que o Flamengo ganha. Mas por que eu coloquei o valor anterior e coloquei o comentário de ajuste, adequação? Porque justamente o Corinthians usou o Flamengo como referência, dizendo, poxa, o Flamengo ali é o teto e eu quero ganhar o que o Flamengo está ganhando. Ou seja, o Flamengo determina o teto a ser pago pelo mercado publicitário. De igual forma, o Palmeiras, que fechou ali um acordo em valores bem próximos ao do Flamengo, que vai ganhar 63 milhões de reais ao ano, ou seja, 3 milhões de reais ao ano, menos que o Flamengo. E claro, ele esperou que o Flamengo tivesse fechado o acordo com a Brax para saber qual era o teto e aí sim chegar com a empresa que estava lhe oferecendo a proposta e usar esse valor do Flamengo como referência. Vale ressaltar que os valores de placas de publicidade eles têm um valor mais aproximado porque são aquelas placas que você coloca no estádio e a exposição vai ser justamente pela audiência da TV e pelos canais de mídias que vão ser expostos àquelas placas. Então, é algo que tende a ser mais próximo de fato. Mas quando a gente vai para os patrocínios de camisa, a gente começa a ver a diferença que há entre o Flamengo e entre esses dois clubes, que é o chart seguinte agora. A gente nota, por exemplo, o Flamengo, os valores agregados, somando todas as marcas que estão patrocinando o Flamengo, 260 milhões de reais por ano. O Corinthians, que dizia ter o maior patrocínio master, que depois não se manteve, na verdade, ele não consegue de forma agregada, somando todas as marcas que estampam ali a sua camisa, chegar a 200 milhões, está com o valor de 184 milhões versus 260 que o Flamengo tem hoje, ou seja, um valor 41% inferior ao que o Flamengo tem do mercado, que o mercado patrocina, o mercado fala que vale o Flamengo. E é um valor relevante, substancial, né? Vale dizer que o Corinthians ainda tem mais algumas 3 propriedades, se eu não me engano, no seu uniforme, que ele ainda pode fechar. E se a gente pegar o Flamengo como parâmetro e acrescentar aí mais algo em torno de 30 milhões de reais, e esse valor do Corinthians é para 214 para 260, ainda existe uma diferença, né? E a pergunta que se tem que fazer também, por que essas propriedades não conseguem ser fechadas? O silêncio também é uma resposta do mercado em relação à marca Corinthians, que está hoje prejudicada, arranhada por tudo que vem acontecendo nos noticiários. E o Palmeiras, esse sim, na minha opinião, já bem defasado. Ele tem aí, nos valores agregados, seu patrocinador master de 85 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo fatura nas camisas mais que o triplo que o Palmeiras. Aí alguém pode comentar que também tem as premiações que a Crefisa dá para o Palmeiras, que são de valores variáveis de acordo com a performance esportiva. Mas, tanto o Flamengo como o Corinthians, como qualquer clube, quando fecha um contrato de patrocínio, ele também vai incluir valores variáveis em acordo com a sua performance esportiva. Então, para a gente deixar a conta bem certinha, eu coloquei isso de lado e acrescentei aqui só os valores fixos para a gente ter um parâmetro de comparação. Agora, voltando ao tema do porquê que o Flamengo ele é referência de mercado hoje para o mercado publicitário, porque ele é a marca de maior exposição. E quando você acrescenta a narrativa de que o Corinthians está no maior mercado de consumo do país, isso é verdade, mas isso não se reflete nos acordos comerciais fechados, nos orçamentos publicitários fechados com os clubes. Isso não se reflete. Então, mais do que opinião, isso é uma resposta do mercado. Agora, se a gente quiser entender por que o mercado reage dessa maneira, existem sim explicações plausíveis para tal. Embora o Corinthians esteja localizado no maior mercado de consumo,
Esse mercado de consumo, o mercado de consumo representa 22% do PIB, ou 20% do PIB, se eu não estou equivocado, do Brasil. Ainda existem 80% do PIB distribuído pelo resto do país, onde o Corinthians não é o time preponderante, o time protagonista desses mercados. O time protagonista desses mercados, em sua maior parte, é justamente o Flamengo, que é, vamos dizer assim, o único clube verdadeiramente nacional. Ele consegue estar presente em todos os estados da federação, em todos os mercados, e o Corinthians é um clube mais regional. Além do que, existe uma diferença de mais de 10 milhões de torcedores entre Corinthians e Flamengo, segundo as últimas pesquisas, pró-Flamengo, 10 milhões pró-Flamengo. E essa é uma diferença substancial para você usar a narrativa de que está no mercado de maior consumo compensa isso. Não dá para compensar 10 milhões de pessoas. E como eu vinha dizendo, o fato de você ser um clube nacional e não regional, como é o Corinthians, embora esteja muito bem localizado, mas o fato de você ser nacional, você dá a possibilidade para quem está investindo na sua marca de ter um maior alcance em termos absolutos de pessoas, porque você tem a maior torcida, mas também em termos geográficos. Você consegue estar presente em todos os lugares, você consegue ter uma melhor distribuição, uma melhor rede de distribuição dos seus produtos, porque você não fica concentrado só num lugar, você distribui a sua logística, a sua rede de distribuição, ela é distribuída ao redor ou por todo o país, envolvendo e tocando todos os mercados de uma maneira mais ou menos ali que constante e regular, ao invés de você estar concentrado única e exclusivamente num ponto do país, num local em específico, que é o que acontece com os clubes regionais. Então isso faz muita diferença para o Flamengo e, de novo, isso se reflete no que o mercado está dizendo, é a resposta, né? Quando alguém tira e está apto a investir mais num lugar ou mais numa empresa do que em outra, está fazendo isso não por critérios de emoção, de torcida ou qualquer coisa nesse sentido, mas é porque já existe uma análise mercadológica que justifica você colocar mais dinheiro num lugar do que em outro. E isso é exatamente o que tem acontecido com o Flamengo, não só esse ano. Se a gente pegar um histórico dos últimos 5, 6, 7 anos, o Flamengo vem sendo a referência do mercado publicitário, também para o mercado de mídia, e isso reflete nas suas receitas e nos acordos que são fechados. E justamente por isso, ele é a referência dos clubes. Ele fecha, ele estabelece o teto, ele estabelece o parâmetro, e os outros correm atrás, usando o Flamengo como referência. E isso não é uma questão de opinião, isso é uma constatação, gostem ou não. Usem a narrativa A, B ou C, mas essa é uma constatação do que o mercado está respondendo ano após ano. Bom, mas eu quero saber agora o que você achou do conteúdo. Então escreva aqui, comente no canal o que você achou, se você concorda, se você não concorda, se você tem algum outro ponto de vista. Como eu disse a princípio, o propósito do vídeo é gerar debate, é gerar uma reflexão a respeito do que a gente mais gosta, que é dos nossos times e do mercado em que eles estão inserindo, no caso futebol. Então peço aqui, mais uma vez, que se inscreva no canal, deixe aquele like que é muito importante, interaja e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Até a próxima, um grande abraço.